18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora são 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa. Você sempre no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos, começando mais uma edição do programa 18 horas, terça-feira hoje, hein? Tudo bem, Karime Leão? Boa noite, certinho? Muito boa noite, tudo certinho. Bacana. Já começo agradecendo a sua companhia, você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas desta terça-feira. O decreto do governo federal que reduz o IPI, prejudica a Zona Franca de Manaus, tem pouca repercussão na primeira sessão da semana da Assembleia Legislativa. Enquanto isso, apesar das promessas, o governo do Amazonas ainda não entrou com nenhuma ação no Supremo Tribunal Federal contra o decreto. Manaus registrou um volume de chuvas acima da média nos primeiros meses deste ano e o mês de abril deve fechar com um recorde de chuva. Dia dos Povos Indígenas levanta debates e desafios como o acesso a políticas públicas. Muito bem, essas e outras notícias, hein? Os principais destaques do dia desta terça-feira, 19 de abril de 2022. Você vai conferir até às 7 da noite em mais uma edição do programa 18 horas e aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Muito bem, sobram promessas e falta ação. O governo do Amazonas prometeu e, mais uma vez, não entrou com ação em defesa da Zona Franca de Manaus no Supremo Tribunal Federal, Karime Leão. Pois é, Carlão, e além disso, o governador Wilson Lima não explicou o porquê. Por que não entrou com recurso contra o decreto do presidente Jair Bolsonaro que torna definitivo a redução de 25% do IPI, incluindo o que é produzido aqui. Lembrando que o governador chegou a postar 2 vezes nas redes sociais que ia entrar com a ação contra o decreto federal, mas até agora nada. Nenhuma medida foi tomada. Olha, desde fevereiro, hein? Desde fevereiro que ele está prometendo agir contra o decreto que praticamente, põe fim às atividades aqui na Zona Franca de Manaus. Tira a competitividade do modelo que hoje corresponde a 80% da economia do Amazonas. Vamos acompanhar os detalhes do assunto agora com Odineia Araújo. Sexta-feira, 15 de abril, tão logo soube do decreto que tornou permanente a redução em 25% do IPI, o imposto sobre produtos industrializados para todo o país, sem excluir os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, o governador Wilson Lima, na euforia do momento, gravou vídeo prometendo ao povo do Amazonas que o golpe fatal desferido contra o Estado por seu aliado político, o presidente Jair Bolsonaro, não ficaria sem reação. Olá, meus amigos. Sobre o decreto do IPI que não excepcionaliza os produtos da Zona Franca de Manaus, estou entrando ainda hoje com uma ação judicial no Supremo Tribunal Federal para revogar essa decisão. O modelo Zona Franca de Manaus é o mais exitoso da Amazônia em termos de desenvolvimento econômico, social e ambiental. E a minha maior preocupação é com homens e mulheres que moram no estado do Amazonas e que dependem desses empregos para sustentar suas famílias. Ainda no feriado da Paixão, o governador Wilson Lima se reuniu com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, e até gravou vídeos com o prefeito prometendo entrar naquele mesmo dia com uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade contra o decreto do presidente Bolsonaro. Davi Almeida até elogiou a atitude do governador do Amazonas. Boa tarde, pessoal. Hoje é sexta-feira, dia 15 de abril, sexta-feira da Paixão, sexta-feira de Páscoa. Estou aqui ao lado do governador para, como prefeito de Manaus, externar meu total e restrito apoio à medida do governador em defesa dos interesses da Zona Franca de Manaus, ajuizando uma ação no Supremo Tribunal Federal para manter as vantagens comparativas do nosso polo industrial. Governador, a Prefeitura de Manaus, o povo de Manaus aplaude a sua iniciativa para que nós possamos defender essa população que tanto precisa do nosso modelo de desenvolvimento.
Mas 92 horas, ou seja, 4 dias após essa promessa, a ação não chegou ao Supremo Tribunal Federal. Até o final da manhã dessa terça-feira, o site do STF não tinha o registro de nenhuma ação do Amazonas nesse sentido. E o pior é que, além da própria falta de ação em defesa da economia do Estado, o governador Wilson Lima não dá nenhuma explicação à população. Essa é a segunda vez que o governo do Estado promete entrar com ação contra o decreto do presidente Bolsonaro. A primeira foi no dia 26 de fevereiro, um dia depois da primeira vez que o decreto foi publicado. Já autorizei a minha Procuradoria-Geral para que movam ação no Supremo Tribunal Federal para que esse modelo possa ser protegido. Todos nós sabemos que o modelo Zona Franca de Manaus é o modelo mais exitoso da Amazônia de desenvolvimento econômico, social. Mas assim como agora, em fevereiro, o governador Wilson Lima não entrou no Supremo contra a decisão do presidente Bolsonaro, preferindo tentar resolver as coisas na conversa. E de uma conversa com o presidente da República na época, o governador do Amazonas veio cantando vitória e dizendo que Jair Bolsonaro iria reeditar o decreto para não prejudicar o Amazonas. Olá, meus amigos. Hoje o povo do Amazonas teve uma vitória importantíssima. Eu tive reunido agora à tarde com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E eles me garantiram que os produtos fabricados pela Zona Franca de Manaus sairão daquela lista de redução dos 25% do IPI. Isso é importante para dar competitividade às empresas, mas, sobretudo, para manter os empregos gerados pela Zona Franca de Manaus. Só que o presidente Bolsonaro não cumpriu a promessa que fez ao governador e ao povo do Amazonas. Pelo contrário, logo em seguida ampliou o decreto por mais um mês e agora tornou o decreto permanente. O 18 Horas tentou saber com o governo do estado por que ele não entrou com recurso em defesa do Amazonas, como prometeu pela segunda vez, e se ainda pretende entrar com a ação. Mas até o fechamento da reportagem, eles, mais uma vez, não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E a nossa produção do jornalismo do 18 Horas acabou de atualizar essa informação, exatamente confirmando que o governador do Amazonas, Wilson Lima, confirmou hoje a informação do 18 Horas de que não cumpriu pela segunda vez a promessa de entrar com ação no Supremo Tribunal Federal em defesa da Zona Franca de Manaus. Wilson Lima deu entrevista hoje de tarde e confirmou que esteve em Brasília ontem, segunda-feira. Agendou um novo encontro com o presidente Jair Bolsonaro e que vai insistir no entendimento, ou seja, nada de ação no Supremo. De acordo com o próprio governador, o decreto que reduz em 25% as alíquotas do IPI em todo o país compromete a competitividade do polo industrial de Manaus e ameaça cerca de 500 indústrias e mais de 100 mil empregos diretos. Na sexta-feira passada, Wilson Lima prometeu pela segunda vez que a Procuradoria-Geral do Estado iria protocolizar no mesmo dia uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo contra o decreto federal, como a gente acompanhou na reportagem do Odinei Araújo. Bom, até a tarde de hoje, terça-feira, não havia registro desta ação no Supremo. Wilson Lima disse hoje que conversou com interlocutores do governo federal e marcou uma agenda com Bolsonaro na semana que vem e acredita que o presidente vai garantir os direitos da Zona Franca de Manaus. Carimelhão, e lá em Brasília, os políticos amazonenses estão agindo por conta própria. Olha só, o vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, protocolou na última sexta-feira representação contra o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir agora o deputado. E eu estou propondo uma representação eleitoral, porque a Lei 9.504, a lei eleitoral, estabelece claramente como conduta vedada àqueles que vão concorrer na eleição o oferecimento de qualquer benefício sem contrapartida no ano de eleição. E a jurisprudência é farta no sentido de que reduzir imposto em ano de eleição é oferecer benefício sem contrapartida. Nós vamos seguir lutando no parlamento com as armas que nós temos, judicialmente, e não vamos nos dobrar diante desse gravíssimo, na verdade, o mais grave ataque da história da Zona Franca de Manaus. Estaremos ao lado do povo do Amazonas. Essa não é uma luta que nos permita dividir o povo do Amazonas entre quem apoia o presidente e quem não apoia o presidente.
porque essa é uma luta não é contra o presidente, essa é uma luta a favor dos empregos e da vida dos amazonenses. Portanto, nessa luta só tem dois lados, quem está ao lado do Amazonas e quem está contra o Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. Quem age em favor do Amazonas e quem age contra, ou quem não age, ou quem não faz nada. Bom, e hoje o deputado federal José Ricardo entrou com uma representação no Ministério Público Federal contra o decreto. Vamos ouvir. Estamos aqui em Brasília, onde protocolamos uma representação junto ao Ministério Público Federal, à Procuradoria da República, solicitando uma ação junto ao STF em defesa da manutenção dos incentivos fiscais da Zona Franca, que estão garantidos na Constituição. O governo federal, com esse decreto de redução de IPI, ameaça a continuidade das empresas, porque tira a vantagem comparativa. Isso também é uma ameaça ao nível de emprego. São mais de 100 mil empregos hoje que dependem do polo industrial. Também a arrecadação do Estado está ameaçada, assim como a manutenção da UEA, que depende de recursos que vêm do polo industrial. Nós vamos continuar lutando pelos empregos, pelas oportunidades, pela política de incentivos. Da mesma forma como Lula prorrogou 10 anos de incentivos e a Dilma mais 50, nós temos que, nesse momento, somar força. E, inclusive, o governo do Estado, as entidades de classe, os trabalhadores, também precisam defender efetivamente o trabalho, o emprego e incentivos da Zona Franca. A luta continua. Você está ouvindo 18 horas. A luta continua lá em Brasília, né? Porque por enquanto aqui no nosso estado, aqui no Amazonas, o decreto do governo federal assinado de quinta para sexta-feira, agora no feriado de Páscoa, tem pouquíssima repercussão, Karime, na primeira sessão da semana na Assembleia Legislativa, a nossa Assembleia aqui. Exatamente, Carlão. Com a Assembleia praticamente completamente vazia, os deputados da oposição pedem que o presidente Roberto Cidade cobre do governador Wilson Lima o dia e a hora em que ele pretende entrar com a ação em defesa da Zona Franca no Supremo Tribunal Federal. Vamos aos detalhes na reportagem de Odiné Araújo. O decreto 11.047 do presidente Jair Bolsonaro, que feriu de morte a Zona Franca de Manaus, ao tornar permanente a redução do IPI, sem retirar da lista os produtos fabricados no Amazonas, não passou despercebido na primeira sessão da Assembleia Legislativa do Amazonas, após a sua publicação. Na sessão de hoje, aliás, com o plenário praticamente vazio, nem mesmo o presidente da Casa Legislativa do Estado, deputado Roberto Cidade, tocou no assunto. E olha que sexta-feira, após a promessa não cumprida do governador Wilson Lima de que entraria com ação no STF, Roberto Cidade também se pronunciou sobre o decreto e disse que estava verificando como a Casa Legislativa poderia se pronunciar oficialmente sobre o assunto, mas hoje voltou a se calar. O assunto só foi levantado pela deputada estadual Maiara Pinheiro. Ela lembrou que a Assembleia Legislativa tem uma frente parlamentar em defesa da Zona Franca e sugeriu a ação dessa frente parlamentar. A deputada também sugeriu que a Casa Legislativa haja em favor da economia do Amazonas. A gente sabe que em ano eleitoral não se pode lançar mão de benefícios fiscais. Então eu queria que o presidente da Assembleia, até uma ideia que eu estou dando para o presidente, para que ele consulte a Procuradoria dessa casa, para que a gente faça uma consulta ao TSE. Porque o presidente Jair Bolsonaro, ele é candidato à reeleição e se esse incentivo fiscal poderia ter sido dado nesse ano, que é um ano eleitoral, beneficiando os maiores colegiados eleitorais do Brasil e desprivilegiando o Amazonas. O líder da oposição, deputado Wilker Barreto, também levantou o tema e pediu que o presidente da Casa Legislativa, deputado Roberto Cidade, que é da base governista, peça que o governador Wilson Lima informe o dia e a hora em que pretende entrar com a ação em defesa da Zona Franca de Manaus. Eu quero, senhor presidente, dentro da esteira do pronunciamento da deputada Maiara, que Vossa Excelência cobre do governador quando, data e hora que ele entrará no STF. Nós não estamos pedindo favor, nós temos garantias constitucionais. Caso o governo do Amazonas não ingresse, presidente, a Assembleia precisa ingressar.
A deputada Maiara falou de 80 mil empregos diretos, já chegou a 100, mas nós temos mais uns 400 outros mil empregos indiretos. Nós estamos falando de 80% da economia do nosso Estado. O apelo que eu faço é que Vossa Excelência possa cobrar do governador um posicionamento, se o mesmo, que já demorou 40 dias, desde a edição do primeiro decreto, se o mesmo não entrar, senhor presidente, a Assembleia precisa assumir esse papel de ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Em nota divulgada pela Federação das Indústrias do Amazonas, a FIAM afirma que a redução das alíquotas do IPI gera prejuízo para o polo produtivo de Manaus ao aproximar o custo tributário entre a produção regional e a produção do restante do país. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, sobre esse assunto, hein? Sobre esse decreto, o deputado Dermilson Chagas disse que essa é uma questão puramente de divergência política, esses impasses. Vamos ouvir o que ele diz. Olha, em relação ao IPI, em que o governo federal maltrata o Estado como um todo, por divergências políticas. Isso é muito ruim até para a imagem dele. CPI, como uma lei aprovada ou não, sancionada ou não, faz parte do processo. Agora não pode 4,5 milhões de amazonenses pagar por divergência política. O governo federal deve indicar os seus aliados a não votarem no candidato X ou Y. Aí é uma outra situação. Mas prejudicar o Estado como um todo, isso mostra simplesmente o perfil que ele tem em relação a um Estado do Amazonas que não são só 2 representantes que existem no Congresso Nacional. Agora, há de ressaltar o seguinte, que nesta hora precisa todo mundo ter uma única bandeira, o Estado do Amazonas, incentivo do polo industrial de Manaus para manter os empregos aqui no polo. Independente de divergência política, de partido político, de ideologia política, a bandeira tem que ser o Estado do Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. E eu também entrei em contato com a SUFRAMA, pedi uma entrevista ou um áudio, uma sonora, uma participação do superintendente da SUFRAMA, Algaci Possim, só que eu recebi a resposta da assessoria dizendo que eles só iam se manifestar por meio de notas. Bom, e a nota é o seguinte, uma nota institucional, dizendo que desde o mês de fevereiro a SUFRAMA buscou prestar todo o assessoramento técnico ao Ministério da Economia a fim de que o processo de tomada de decisões ocorresse favoravelmente à manutenção da segurança jurídica e da competitividade das indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus. Aí segue dizendo que a autarquia responsável pela gestão do modelo Zona Franca, a SUFRAMA, seguirá trabalhando com confiança e afinco no sentido de preservar e proteger os interesses deste modelo de desenvolvimento importante para o crescimento socioeconômico e ambiental da região amazônica. O fato é que de ação mesmo nada foi feito, seguem apenas notas institucionais. E o deputado federal Marcelo Ramos, ele apresentou esta semana, ontem, um projeto de lei querendo alterar justamente no que trata no mandato do superintendente da SUFRAMA. E é esse assunto que nós vamos agora puxar para chamar o nosso correspondente lá de Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite, semana quente, muitas informações. Então, explica pra gente sobre esse projeto de lei do deputado Marcelo Ramos, que quer mexer justamente na direção, na superintendência da SUFRAMA. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. O projeto de lei do deputado Marcelo Ramos, apresentado ontem na Câmara dos Deputados, impede que o superintendente da SUFRAMA seja uma indicação direta do presidente da República e dá poderes ao Conselho Administrativo da SUFRAMA de escolher o seu superintendente por meio de uma lista tríplice baseada em critérios técnicos. Esse mecanismo já é usado no Banco Central, na Petrobras, no Ministério Público Federal, enfim. Claro que ainda assim
os exemplos estão aí para serem vistos, há interferência do governo federal na escolha do titular. Só que esse projeto de Marcelo Ramos cria alguns obstáculos no que se refere à SUFRAMA. A ideia do deputado Marcelo Ramos é estabelecer um mandato de 4 anos para todos, do superintendente, do secretário executivo e dos membros do Conselho de Administração da SUFRAMA, para que haja um processo mais democrático dentro da SUFRAMA, com menos interferência política e ideológica, que é o que vem acontecendo ultimamente. A gente conversou com o deputado Marcelo Ramos, que explicou o motivo pelo qual ele apresentou esse projeto de lei. Vamos ouvir. O superintendente da SUFRAMA, ele tem que ter um mínimo de autonomia. Claro que ele não pode ser alguém de oposição ao governo federal, já que a SUFRAMA é um órgão do governo federal. Mas ele, pelas características do cargo, ele precisa ter um mínimo de autonomia, para que nesses momentos de conflito entre a política do governo federal, do Ministério da Economia e os interesses do polo industrial de Manaus, ele possa ter uma posição técnica de defesa dos interesses do polo, não uma posição política, mas uma posição técnica. O melhor caminho para garantir essa autonomia técnica é que os nomes sejam escolhidos pelo Conselho de Administração da SUFRAMA numa lista tríplice e que a partir dessa lista tríplice o presidente escolha o superintendente da SUFRAMA e que esse superintendente da SUFRAMA tenha mandato para que ele não fique sujeito à demissão em qualquer momento. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado Marcelo Ramos defendendo justamente uma alteração, para a indicação do cargo do superintendente da SUFRAMA. Muito coerente, Cadu? Porque o que a gente está vendo agora, pelo menos nesse episódio da Zona Franca, do decreto da redução de IPI, é que o superintendente simplesmente não falou nada, só emitiu uma nota via assessoria agora. Exatamente, Karime. Os últimos superintendentes da SUFRAMA têm sido ineptos nessa questão, na administração da própria SUFRAMA e também agora nessa questão principal aí, desse momento de socorro que a SUFRAMA precisa. Daqui de Brasília eu não tenho visto, a SUFRAMA não está atuando, não está sendo eficiente e nem eficaz no trabalho de defesa da própria SUFRAMA, de defesa do modelo da Zona Franca de Manaus. Então esse projeto do deputado Marcelo Ramos é uma alternativa para tentar mexer no mecanismo da SUFRAMA e evitar uma indicação política. Por que o superintendente não age? Para não ferir o presidente, claro. E na justificativa desse projeto de lei, Karime, que é número 939 de 2022, quem quiser se interessar por esse projeto, vai lá no site da Câmara e digita lá, projeto 939/2022. O Marcelo Ramos, ele argumenta aqui, abre aspas, a mudança na lei irá frear a indevida e perniciosa intromissão política do governo federal, que além de violar a norma legal expressa, atua contra o interesse público. E a troca de direção da SUFRAMA geralmente tem acontecido ao arrepio dos reais interesses da população amazônica. Fecha aspas. É isso, Karime. Vamos ver se esse projeto anda, vamos ver se ele avança dentro da Câmara dos Deputados, mas esse ano provavelmente não, Mas é um projeto que vai ficar aí para ser conduzido no ano que vem, com certeza. Karime e Carlão. Ei, Cadu, é o seguinte, vamos falar agora de eleição, Eleições 2022. O pessoal da chamada terceira via, parece que eles não estão se entendendo muito bem, tá meio embolado lá o meio de campo, Isso agora, o Ciro Gomes também está se aproximando do União Brasil. É isso mesmo? Procede, Cadu? É o chamar... Estão namorando? Carlão, a situação atualmente é de desunião Brasil, viu? O que seria um acordo entre PSDB, Cidadania, União Brasil e MDB para tentar definir, por meio de um diálogo, um candidato único pela terceira via, se tornou uma disputa política em que o ego vem falando mais alto, De um lado tem João Dória, do PSDB, que protagonizou um racha dentro do partido. Ele enfrenta agora a resistência de alguns caciques que querem a saída dele para a entrada do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, passando por cima das prévias que aconteceram no ano passado, E o Eduardo Leite tem o apoio do ex-presidente Michel Temer, que é do MDB, de Aécio Neves e de Fernando Henrique Cardoso. É uma disputa danada dentro do PSDB. Na outra ponta desse triângulo tem a senadora Simone Tebet, que vem sofrendo constrangimentos públicos, tendo até a pré-candidatura questionada pelos caciques do partido, como Romero Jucá, Eunício Oliveira, José Sarney, Renan Calheiros,
Calheiros, que defendem que o MDB tem que apoiar Lula e concentrar os recursos para financiar as campanhas nos estados, para deputados federais e senadores. E tem o Luciano Bivar, na última ponta ali, que tenta fazer valer a lei do dinheiro. Como o partido dele tem muito recurso do fundo eleitoral, ele acha que tem o direito de ser o candidato da terceira via e ponto final, mas não é bem assim. Quem perde com isso, Carlão, são os eleitores, que não votam nem em Lula e nem em Bolsonaro. Por causa dessa confusão que eles vêm armando, o eleitor não sabe mais quem são esses candidatos, se eles são bons nomes para receberem o voto deles. As lideranças políticas já entenderam que não vai haver consenso até o dia 18 de maio, a data em que vai ser definida o candidato da terceira via. Por essa razão, na semana que vem, no dia 25, segunda-feira, serão definidos os critérios para a definição desse candidato da terceira via. O que cada partido deverá fazer para apresentar o seu candidato e colocá-los nesse certame, né? É uma forma de colocar a bola no chão e estabelecer uma paz nesse grupo da terceira via. Vamos ver se essa paz vai ser estabelecida na semana que vem. Agora, falando do núcleo da esquerda, Carlão, o comitê de campanha do PT passa por um momento difícil, que pode interferir na estratégia do partido, inclusive na liderança do ex-presidente Lula. O coordenador das redes sociais da pré-campanha de Lula, o jornalista Franklin Martins, não consegue mais se entender com o chefe de comunicação do PT, o Gilmar Tato. A informação é de que não há mais clima profissional entre eles. A desavença começou após a fala de Lula sobre o aborto, né, que gerou muitas críticas do público conservador. Franklin Martins culpa o Gilmar Tato pela falta de discurso, pela falta de preparo do próprio do ex-presidente Lula e na preparação do discurso dele. E a situação piorou ainda mais após as críticas do público sobre o slogan da pré-campanha, que é, abre aspas, né, se a gente quiser, a gente pode. Esse slogan aí já está público, aí já está nas redes sociais, na TV, enfim, que é uma versão parecida do slogan da campanha de Barack Obama, aquele sim, nós podemos. A diretoria do PT está tentando interceder e acalmar os ânimos dentro da equipe de comunicação e marketing do PT, do partido, mas parece que a situação já chegou naquela frase, ou ele ou eu. Lamentável, né? E ainda falando sobre a esquerda, Carlão, o Partido Solidariedade indicou o apoio ao ex-presidente Lula no primeiro turno. Já o PSD, que tentou lançar um candidato próprio no início com Rodrigo Pacheco e acabou ficando sozinho, está avaliando a possibilidade de se manter neutro nesse primeiro turno, não apoiando nem Lula e nem Bolsonaro. É mais uma estratégia de Gilberto Kassab de tentar valorizar o partido. E para finalizar o nosso loop, Carlão, agora falando sobre Ciro Gomes, como você falou, do PDT, que anda sumido, né? Assistindo de camarote essa crise da terceira via, ele vem sendo assediado por alguns integrantes da terceira via, para que ele se junte ao grupo, formando assim uma terceira via única envolvendo a direita e a esquerda. Hoje ele se reuniu com o Luciano Bivar, do União do Brasil, para tentar consolidar essa parceria. A gente não sabe qual foi o final desse acordo. Ninguém disse o que aconteceu no final. Ciro Gomes, como bom e velho cearense, reagiu com ironia. Mas vamos ver no que dá. Karime e Carlão. Vamos aguardar, né? Cadu, para finalizar, ainda sobre o assunto do anúncio do fim da emergência sanitária que aconteceu nesse fim de semana, nesse domingo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou, mas não deu detalhes. E agora, os secretários de saúde dos estados e municípios pediram ao ministro um prazo aí de pelo menos 90 dias para começar a valer aí realmente esse fim da emergência sanitária. Como é que está esse assunto? Como é que está essa situação? Karime, como a gente falou ontem aqui no 18 horas, foi uma decisão assodada do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que levou em conta principalmente o pedido do presidente Jair Bolsonaro, que quer montar uma narrativa de eficiência para a campanha presidencial dele, para a campanha de reeleição, e não se preocupou com os demais. Ele deveria ter conversado com toda a sua rede de saúde para dizer, olha, a gente quer acabar com a emergência sanitária, quer revogar. O que nós deveremos fazer? Hoje, como eu disse ontem, 172 leis foram aprovadas e sancionadas atreladas à crise emergencial
da Covid-19. Então vai ter que, todas essas amarras terão que ser desfeitas e algumas leis terão que ser revogadas, outras terão que ser atualizadas. Então está todo mundo enrolado nesse sentido. Hoje a CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, e também o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde se reuniram com o ministro Marcelo Queiroga, pedindo 90 dias para que esse processo seja devidamente esclarecido, para que o Ministério da Saúde possa esclarecer todo esse processo que envolve o fim, a revogação da emergência sanitária. Inclusive, o CONAS, ele pede a criação de um ato normativo, uma lei, né, que possa dizer o fim, que a emergência sanitária ela será revogada no prazo de 90 dias e que, a partir daí, todas as secretarias estaduais e municipais deverão tomar as seguintes medidas. Porque isso envolve muito recurso, envolve a compra de medicamentos, envolve a compra de máscaras, insumos de vacinas, compra de vacinas. Então, todo mundo está desacelerando por causa dessa decisão. Agora, pasmem, o presidente, o ministro da Saúde, ele anunciou que vai fazer, mas também não disse quando ele vai fazer, ele só anunciou que vai revogar. Então, o Ministério da Saúde segue dividido aí entre o ato político e o ato técnico. Vamos aguardar para ver qual vai ser a decisão, qual vai ser o futuro do nosso país na questão da saúde pública, na remontagem de toda a estrutura de saúde pós, né, digamos assim, pós-pandemia da Covid-19, pelo menos aqui no Brasil. Vamos aguardar, Karine Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Gente, um abraço. Obrigado. Tchau. 6h31, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, esse fim de semana foi de muito trabalho na M010, hein? Mas a iniciativa não foi do governo do Amazonas, não. E sim da população lá de Itacoatiara, Karine. Carlão, verdade, viu? Motoristas, caminhoneiros e taxistas de Itacoatiara realizaram uma ação para tentar amenizar as péssimas condições da estrada. O trechinho que passa ali no município, né? Daí o que a população fez? Ela precisou tirar dinheiro do bolso e ir para as ruas trabalhar. O repórter Hector Silva traz os detalhes dessa situação. Vamos acompanhar. Caminhões, ônibus e mão de obra trabalhando na M010 neste fim de semana. Mas adesivos do governo do Amazonas nessas obras não foi visto. Isso porque a iniciativa não foi da equipe de Wilson Lima, e sim da população itacoatiarense. Revoltados com a paralisação das obras que possuem 366 milhões de reais destinados a isso, populares decidiram arregaçar as mangas e eles mesmos tamparem os buracos. Segundo o vereador e advogado de Itacoatiara, Arnold Lucas, um grupo de moradores se uniu para adquirir barro para tapar provisoriamente os buracos e crateras da rodovia, na tentativa de dar mais condições de trafegabilidade no local. Acabei de acompanhar aqui a ação dos amigos caminhoneiros e taxistas fazendo esse trabalho da M010, onde o poder público não entra, a população vem fazendo sua parte, com a ajuda de empresários, várias pessoas se mobilizaram em Itacoatiara para jogar pelo menos barro para tentar amenizar a situação da M010, que está horrível, está intrafegável, intransitável. Segundo o presidente da Associação dos Taxistas de Itacoatiara, Frank Rebelo, uma equipe de moradores se deslocou ao local e colocou barro nos buracos de forma improvisada, pois o governo do estado não tomou atitude alguma. A gente já tinha visto e feito outras manifestações tentando sensibilizar o governo pelo descaso da nossa estrada. E o que nós queríamos, na verdade, era isso aqui, um serviço simples desse, mas que dá trafegabilidade. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h34, você no melhor mix do Brasil. Olha só, daqui a pouquinho você vai conferir aqui no 18 horas, hein? Você vai conferir uma reportagem especial sobre o Dia dos Povos Indígenas, nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein, para esta noite de terça-feira. Tempo e temperatura com Karine Leão.
Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de períodos de nublado com chuva a qualquer hora e chances de chuva são de 90%. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 56% e 95%. Mix. Por falar em clima, gente, Manaus registrou um volume de chuvas acima da média nos primeiros meses deste ano. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, a média de chuvas superou as expectativas e o mês de abril deve fechar com recorde. O principal motivo é o fenômeno Laninha, como explica a repórter Nathalie Moraes. No Amazonas, o mês de abril foi marcado por chuvas intensas que superaram a média histórica. Para maio, espera-se que o nível de chuvas também esteja acima da média, é o que afirma o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, Flávio Natal. Ele estima ainda que as chuvas irão continuar nos próximos dias do mês de abril. De acordo com o meteorologista, só em Manaus, até o dia 19 de abril, o dia de hoje, já choveu mais de 360 milímetros, sendo 76 milímetros acima da média histórica, o que representa um aumento de 27% de precipitação a mais do que o esperado. No mesmo período, municípios da região metropolitana de Manaus também apresentaram precipitação acima do esperado. Foi o caso de Manacapuru, que registrou 326,8 milímetros de chuva acumulada e 40,9 acima da média. O especialista explica que o motivo principal para o aumento das chuvas neste período é devido à atuação do fenômeno Laninha no Oceano Pacífico. Já choveu durante o mês equivalente já de 19 hoje, já choveu em torno de 360 milímetros, por mês que o máximo aí seria de 320, 330. Provavelmente vamos chegar aí próximo dos 500 milímetros de chuva no mês. Ou seja, é muita chuva, né, causada basicamente pela presença do fenômeno Laninha, que deve se prolongar aí até o final do ano, ou seja, é o nosso terceiro ano consecutivo de chuvas intensas, né, no estado do Amazonas. E basicamente nos próximos dias a previsão de chuva aí, principalmente na faixa central do Amazonas e nessa parte mais no nordeste do estado do Amazonas, aí Parintins, Manaus. O período chuvoso no Amazonas, que começa em meados de outubro e vai até o mês de maio, também influencia em outras variáveis, principalmente na temperatura. Para o trimestre de maio, junho e julho, são previstos um padrão de chuvas dentro da categoria normal e ligeiramente acima da média histórica, com uma redução de chuvas, a média que avança para o mês de junho, que tem como característica o período mais seco. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 38 minutos. Vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, muitíssimo boa noite. Então, hoje, quase todas as autoridades políticas do estado do Amazonas fizeram menção à data, 19 de abril, que se comemora o Dia do Índio no continente americano. Só que não se usa mais Dia do Índio, né? E sim Dia dos Povos Indígenas. E muita gente errou feio hoje nas homenagens, não foi? Conta pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Karime, como você disse, olha, quase todo mundo errou. O correto é Dia dos Povos Indígenas. Como você disse, né? Vereadores, deputados, entre outras autoridades, cometeram esse erro. Mas não erraram só o nome, não, mas em como os índios querem ser lembrados. As lideranças querem a desconstrução deste povo como figura caricata e que os indígenas possam sim ser lembrados e valorizados culturalmente pela contribuição na formação social e histórica do Brasil. Esses povos querem mudanças de verdade, políticas públicas, serem parte dessa terra, não apenas como donos de um pedaço dela. Mas voltando às autoridades, o governador Wilson Lima, por exemplo, apenas postou um card nos stories das redes sociais dele com uma foto como indígena.
E a seguinte mensagem: 19 de abril, Dia do Índio. Bem sucinto, né? Nenhum projeto, nenhum programa citado ou voltado às questões indígenas. Já o prefeito Davi Almeida também falou sobre o assunto. Errou no nome. Citou Dia do Índio ao invés do Dia aos Povos Indígenas, mas acertou no modelo dedicado à cultura e à memória em reconhecimento aos primeiros habitantes do continente americano. Entregou o primeiro cemitério indígena vertical do Brasil em Manaus, com solenidade e presença de autoridades de várias tribos. Vamos ouvir então o prefeito Davi Almeida. Nós estamos fazendo esse reconhecimento aos povos que habitavam, os barés, os tarumãs, os pacés, os manaós, e dessa forma, aqui, diante das autoridades indígenas, estamos fazendo a entrega desse primeiro cemitério vertical indígena do Brasil e aqui na cidade de Manaus, resgatando 353 anos de história. Você está ouvindo 18 horas. Como ouvimos, né, o prefeito Davi Almeida sai aí na frente em relação ao reconhecimento cultural dos povos indígenas e também quanto às políticas públicas. Davi prometeu também entregar a primeira UBS indígena em Manaus. Segundo ele, a ordem de serviço para a construção já foi aprovada. E falando ainda do prefeito Karime, Carlão e ouvintes, ele anunciou hoje também, ao lado do presidente do Manaus Futebol Clube, Giovanni Silva, o próximo jogo do time pela Série C. Bom, Davi fez um convite a todos para torcerem juntos nesse domingo na partida entre Manaus e a equipe do Aparecidense. O jogo será na Arena da Amazônia, rumo à Série B, na terceira rodada do Brasileirão, às 15h, horário Manaus. Karime, Carlão. Ok, Artemis, olha só, o grande expediente da Câmara Municipal de Manaus começou hoje com novas reclamações sobre a atualização partidária dos vereadores. Explica esse detalhe pra gente, Artemisa. Pois é, Carlão, o problema é que não foi feito justamente, né, a atualização partidária. Na dança das cadeiras, lembra que falamos bastante aqui no mês de março, né? Muitos vereadores também trocaram de partido. O problema é que os líderes dos partidos da Câmara Municipal de Manaus não informaram as novas adesões e nem as saídas desses vereadores. A comunicação oficial deveria ter sido feita, então, à diretoria legislativa para incluir o vereador dentro do partidário. Comecei com o segundo presidente da Câmara, vereador Wallace Oliveira do PRO. E segundo ele, a situação estará resolvida ainda essa semana ou, no máximo, na próxima segunda-feira. Vamos ouvi-lo. E isso deve ser estabelecido em uma reunião que deve acontecer entre quarta-feira, amanhã, ou no máximo na próxima segunda-feira, pelo presidente Davi Reis, junto com os demais vereadores, para que se estabeleça toda essa formatação dos novos blocos com a inserção dos vereadores que trocaram de partidos. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o segundo presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador o Wallace Oliveira. E para encerrar, o vereador Amon Mandel reclamou que o projeto de lei dele, que proíbe o corte de energia e de água aos finais de semana, está parado, sabe há quanto tempo, Karime, Carlão e ouvintes? Há 10 meses na Câmara Municipal de Manaus, aguardando aí parecer da CCJR, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Conversei com ele, então vamos ouvi-lo agora. Não só esse tipo de projeto está parado na Câmara Municipal, mas dezenas e dezenas de outros projetos também. A minha meta é, apesar disso, apesar de qualquer possível boicote, de morosidade, de burocracia dentro da Câmara Municipal, é ter a maior produtividade parlamentar até o final do mandato de rebater essas críticas, essas retaliações com mais trabalho, porque eu acredito que é assim que nós devemos agir para representar bem a população e os eleitores da cidade de Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o vereador da Câmara Municipal de Manaus, Amon Mandel. Olha, o projeto prevê aí
que as concessionárias elas não podem, né, então, cortar, né, o serviço a partir de sexta-feira, do meio-dia de sexta-feira até às 8 da manhã de segunda-feira. O projeto prevê que o consumidor ainda precisa receber uma notificação no endereço de instalação avisando, né, sobre o corte com antecedência de pelo menos 72 horas. Coisa que não acontece atualmente. Karime e Carlão. Pois é, uma pena. Muitíssimo obrigada, Valeu. Artemisa Gadelha, pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Obrigada também. Uma ótima noite para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã, 6h45. 18 horas. Olha, e seguindo falando aí sobre o Dia dos Povos Indígenas, escuta essa. Um levantamento revelou que o público, em geral, tem visão distorcida sobre pautas indígenas. Uma pesquisa qualitativa realizada com 350 entrevistados de diversos setores, como empresários, economistas e políticos, aponta que há um grande desconhecimento e também um distanciamento da realidade dos indígenas na atualidade, além de desinteresse e também rejeição aos direitos indígenas, especialmente quando se trata do direito à terra. Pois é, e de acordo com a pesquisa, o modo de vida dos indígenas tende a ser associado à pobreza, necessidade de auxílios governamentais e carências em geral. Bom, o trabalho foi feito pela empresa Amoreira Comunicação e contou com a participação da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. E nesse dia 19 de abril, o assunto deve ser, sim, debatido. Afinal, os povos indígenas pedem justamente inclusão e preservação das suas terras. Karime, olha só o detalhe, hein? O estado do Amazonas tem a maior população indígena do país e Manaus abriga a maior população indígena urbana do Brasil. E a data de hoje ressalta a importância dos povos indígenas para a nossa história e é dia de enfrentar desafios, como o acesso às políticas públicas pelos povos indígenas. Aí a repórter Nathalie Moraes preparou uma reportagem especial sobre o assunto e nós vamos acompanhá-la agora. O Dia do Índio foi lembrado na Assembleia Legislativa do Amazonas pelo deputado estadual Tony Medeiros. Em seu discurso, Tony Medeiros fez uma retrospectiva da luta dos índios pela sobrevivência, ao lembrar que eles já foram 5 milhões e hoje são um pouco mais de 600 mil indígenas no Brasil. Segundo o parlamentar, a colonização chegou ao Brasil de forma avassaladora, penalizando os povos indígenas. Hoje é um dia de reflexão. É um dia de reflexão porque tem alguma coisa errada. Nós percebemos que os povos indígenas, por falta de uma educação de qualidade, não conseguem galgar os altos postos do nosso país, dentro do poder legislativo, dentro do poder executivo, dentro do poder judiciário, dentro de toda essa estrutura administrativa do país. É só olhar para as mulheres. Antes as mulheres eram submissas, não podiam estudar, não podiam votar e se olhava a mulher como um ser inferior. E a partir do momento que teve a oportunidade de estudar, conquistou sim o seu espaço e provou a todos que nós todos somos iguais, homens, mulheres, negros, brancos e índios, mas nós somos aquilo que a oportunidade nos oferece. Yanomami, Guarani, Chavantes, Anamaiê, Guató, Javaé e Munduruku. São mais de 305 povos em todos os estados brasileiros. Uma diversidade que gera cerca de 274 línguas, segundo o IBGE. Gracildo Cocama, um dos líderes da comunidade Cocama Monte Santo do município de São Paulo de Olivença, do interior do Amazonas, relatou que o preconceito vivido pelos indígenas e a resistência frente às políticas públicas são uma das principais dificuldades. Nós precisamos resistir bravamente. Muitos dos nossos parentes morreram, houve derramamento de sangue para que nosso território fosse conquistado, para que nós pudéssemos ter uma saúde indígena diferenciada, uma educação indígena diferenciada. Muitas das nossas lideranças morreram, deram a sua vida para que nós possamos hoje estar numa terra
demarcada e mantendo viva a nossa cultura. Mas isso não está garantido, porque sempre estamos convivendo com ameaça, com invasão das nossas terras. Então nós precisamos ocupar os espaços na política, nas universidades, com os nossos alunos que podem se formar nas áreas que nós necessitamos para que possam nos ajudar nas nossas aldeias. Cerca de 13,8% de todas as terras do Brasil são reservadas aos povos originários. No país, há 725 terras indígenas em diferentes etapas do processo de demarcação, segundo o Instituto Socioambiental Brasileiro. Dessas terras, somente 487 foram homologadas desde o ano de 1988. O governo de Jair Bolsonaro é o primeiro desde a redemocratização do Brasil a não demarcar nenhuma terra indígena. Só que no Amazonas são 164 áreas. O indígena Yura Marubo, líder da terra do Vale do Javari, ressalta que o dia 19 de abril é um dia de luta e resistência dos povos indígenas a uma adaptação mais justa, que transcende o folclore e honra a luta dos moradores de cerca de 13% das terras brasileiras. O dia 19 de abril é uma data comemorativa, mas não festiva, por tudo o que está acontecendo no momento. Garimpeiros que atacam nossos parentes, nossos territórios, os poderosos constituídos que afrontam nossos direitos e que matam as nossas crianças. E além disso, que a pior parte é que povos indígenas e índios ainda estão acompanhando esse comportamento irresponsável. Não é desta maneira que nós vamos crescer, mas eu acredito que com a união de todos, como vemos na ATL 2022, vamos sim sobressair e buscar dias melhores e viver uma vida plena. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 51 minutos em Manaus. Você era o melhor Miss do Brasil. Vamos agora conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quarta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima também não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 67% e 93%. Mix. Economia. Vamos aos indicadores econômicos desta terça-feira. O dólar fechou em alta de menos 0,43%, cotado a R$ 4,66. O euro também fechou positivo em 0,48%, valendo R$ 5,03. O Bitcoin fechou em alta com 1,99%, cotado a R$ 194.220. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, emendou a terceira queda consecutiva, com perda de 0,55% aos 115.056 pontos. E escuta esse dado, mais de 40% das pessoas da região norte perderam renda na pandemia. É o que aponta a pesquisa da Andemia e os impactos financeiros, feito pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box, e revelou que na região norte, 41% das pessoas entrevistadas afirmaram que a renda diminuiu. Ainda de acordo com a pesquisa, 35% não tiveram alteração e 24% tiveram aumento de renda. O levantamento é a consolidação de um estudo comparativo entre os resultados obtidos em fevereiro de 2021, quando a pandemia completou um ano, e fevereiro de 2022, após 2 anos. E no mês de março, o preço médio da cesta básica subiu em todas as 17 capitais brasileiras analisadas pela Pesquisa Nacional da Cesta Básica, realizada mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Olha só, e aqui no Amazonas, por exemplo, a cesta básica está custando em média R$ 302,93. Entre os itens que contribuíram para o aumento da cesta estão o feijão, o pão francês, a farinha de mandioca e o óleo de soja, que tiveram alta em todas as capitais analisadas na pesquisa do DIEESE. Os detalhes com a repórter Nathalie Moraes. Com
comer aquele prato de feijão com arroz que todo brasileiro ama está ficando cada vez mais difícil. Isso porque, no mês de março, o preço médio da cesta básica subiu em todas as 17 capitais brasileiras analisadas pela Pesquisa Nacional da Cesta Básica, que é realizada mensalmente pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Segundo a supervisora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Costa, os itens que mais contribuíram para o aumento da cesta básica foram o feijão, o pão francês, a farinha de mandioca e o óleo de soja. Aqui em Manaus, por exemplo, a cesta básica está custando em média R$ 302,93. Quando a gente olha para o conjunto de produtos que compõem a cesta, o que se percebe é um aumento quase que generalizado dos produtos. Então, você tem alta do feijão nas 17 capitais, e isso porque o nosso país agora é uma grande plantação de soja. Então, houve uma redução da plantação, da área plantada do feijão, uma diminuição da oferta, e aí você começa a ver os preços do feijão carioquinha subirem num patamar bastante altos. Além disso, o óleo de soja, porque o mundo ele está de olho na nossa soja e no óleo bruto degomado do grão, né, que sai do grão. Uma vez que você tem uma deficiência de óleos de girassol por conta do conflito da Ucrânia com a Rússia, e a Ucrânia é uma grande produtora de óleo de girassol, então está faltando esse óleo de girassol, falta o óleo de palma na Indonésia, tem um problema na produção também na Indonésia, e aí o mundo se volta para a soja brasileira, para o óleo de soja, porque ele é uma grande produção de biocombustível, uma alternativa a esses aumentos expressivos que a gente vem observando no preço do petróleo. Entre as capitais pesquisadas, a cidade de São Paulo é onde a cesta básica está custando mais caro atualmente, com uma média de R$ 761,19. Pelos cálculos do DIEESE, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de 4 pessoas deveria equivaler a R$ 6.394,76, ou 5,28 vezes o mínimo do atual, que é de R$ 1.212. Para a economista do DIEESE, Patrícia Costa, a inflação deve continuar castigando os mais pobres, já que o aumento da taxa de juros não ataca o problema e faltam políticas públicas para o controle dos preços dos itens mais básicos. O tratamento que vem sendo dado para essa inflação, ele já está mostrando que ele é inócuo. Um aumento de cesta básica de 7% de um mês para o outro mostra que não adianta você aumentar os juros. Isso não vai resolver. Você só joga a economia numa recessão maior do que ela já está. Então, tem que tratar a inflação na sua causa. 7% de aumento, tem algo errado acontecendo com a área de plantação, com a alimentação, com o plantio de alimentos no país. Está errado. Tem que olhar para isso. Tem que voltar a Conab a ter estoques reguladores, tem que estimular a agricultura familiar, tem que valorizar o salário mínimo, tem que criar emprego para que as pessoas possam ter dinheiro para comer. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, atenção, hein? O INSS começa a pagar na próxima segunda-feira, dia 25 de abril, a primeira parcela do 13º para aposentados, pensionistas e demais segurados com direito ao valor. O dinheiro é liberado conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador. Assim como aconteceu em 2020 e 2021, a primeira e a segunda parcelas da gratificação natalina estão sendo adiantadas para o primeiro semestre do ano. Ao todo, 31,6 milhões de segurados vão receber o dinheiro, somando 56,7 bilhões de reais injetados na economia. Mix.
Agora 6h58. Seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A Federação das Indústrias do Amazonas reafirmou ontem que a redução do imposto sobre produtos industrializados em 25% resulta em prejuízo para a Zona Franca de Manaus. O motivo é simples: diminui a competitividade dos produtos locais ao aproximar o custo tributário da produção regional à produção no restante do país. A Federação das Indústrias também reafirmou que não é contra a redução de impostos para a indústria nacional. Esclareceu que o IPI é o principal elemento da cesta de incentivos fiscais que compõe o polo industrial de Manaus e, por isso, é imprescindível que a sua competitividade seja assegurada. A Federação das Indústrias deixou claro que não se furtará de, em conjunto com o governo estadual, tomar as medidas cabíveis que o caso requeira. E já está mais do que claro que a medida esperada pelos empresários é a ação do Supremo Tribunal Federal em defesa da Zona Franca, que o governador Wilson Lima já prometeu 2 vezes e ainda não cumpriu. 18 horas. 7 em ponto, Karine, finalizamos mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo e até amanhã. Beijo e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.